Olá, boa tarde. Mais uma vez, bem-vindos a mais uma conversa do confinamento. Após termos falado com Ademar Gevaerd e Tiago Luís Tichetti, temos connosco também Jackson Luís Camargo, um investigador que eventualmente alguns portugueses podem não conhecer, mas que eu conheci o seu trabalho quando participamos os dois no congresso UFOS Online, há 2 ou 3 anos atrás, e eu achei que, de facto, a dedicação com que me apercebi que o Jackson trabalha, fiquei, de facto, muito surpreendido e muito agradado com o tipo de trabalho que desenvolve e, portanto, não poderíamos deixar de falar com ele numa destas nossas conversas. Filipe, muito obrigado mais uma vez também por toda a ajuda. Obrigado, Francisco. Jackson, muito bem-vindo. Bem-vindo, Jackson. O Jackson que desde pequeno tem interesse pelo fenómeno OVNI, pelo fenómeno UFO. Em 97 criou um grupo de investigação e pesquisa ufológica de Curitiba, se não estou em erro, e também é membro de um outro centro de investigação também alguns aí no Brasil, poderá nos esclarecer mais tarde, e é consultor também da revista UFO. Portanto, dou-lhe a palavra, faça-nos um pouco a introdução do seu trabalho, para o conhecermos, para aqueles que não o conhecem, ficarem a conhecer um pouco mais sobre si. Bom, saudações a todos, né? É um prazer estar aí falando com todos vocês aí de Portugal, diretamente aqui do Brasil. Assim como vocês, nós aqui também estamos confinados, né? E, então, muito do trabalho que a gente desenvolve hoje é atrás do computador, analisando documentos, analisando informações que a gente encontra aí nas agências oficiais e tudo. Esse é um trabalho que eu gosto muito de fazer, já faço esse tipo de trabalho há bastante tempo, de analisar a documentação de governos, material, digamos assim, oficial, né? E esse trabalho que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aí hoje. E é um grande prazer estar aqui. Então, obrigado. O Jackson tem um website que é phenomenon.com.br, onde tem disponível várias documentação e análise de casos também. E lançou há pouco tempo, penso eu, um livro que é UFOs no Espaço e na Lua, correto? Isso. Deixa eu mostrar a carinha dele aqui. Esse é meu primeiro filho, digamos assim, né? É resultado de uma investigação que eu comecei lá em 2005, analisando o acervo de fotos das missões Apollo. Uhum. E naquela época eu já encontrei várias fotografias de objetos estranhos nesse acervo, né? E depois essa pesquisa ela estagnou um pouquinho, porque o material que eu tinha à disposição na internet era de resolução média, então ele não permitia uma análise mais profunda do que eu já tinha feito. Mas em 2015 surgiram 2 sites que tinham as mesmas fotos, mas em altíssima resolução. Então eu pude aproximar bem, olhar os objetos, fazer análises diversas, e complementando aquelas fotos que eu tinha visto antigamente e ainda abrangendo um pouquinho para os programas Mercury e Gemini. Então, ao final da pesquisa, eu tinha aproximadamente 260 fotografias de objetos estranhos, muito nítidos, alguns deles eram luzes, outros eram formato metálico mesmo, acompanhando as missões no espaço, na Lua. E daí eu tive a sorte de encontrar documentos da NASA, que a NASA liberou, mas deixou guardadinho lá nos acervos dela, onde tinham vários e vários casos ufológicos bem interessantes. Convém referir que o Jackson é professor de tecnologias de informação, correto? Portanto, tem alguma propriedade em poder falar sobre aquilo que o seu trabalho, no fundo, de investigação e de análise de imagem, etc., não é? Isso. Então, eu usei os conhecimentos da minha própria profissão, né, para complementar essa investigação, e ficou realmente bastante aprofundada, né, foi bem interessante. Jackson, estamos então perante um livro com fotografias, todas elas oficiais, e
e qualquer utilizador pode ter acesso a elas, saber qual é a origem dessas fotografias que compõem o seu livro? Sim, todas as fotos são disponíveis publicamente em sites científicos, né? Então, são duas instituições. Uma é o Apollo Flickr, que é mantido por uma organização ligada à NASA, que escaneou diretamente dos negativos, então é material sem qualquer edição, né? E o outro é o Tutemun, que é um site científico também, de uma agência científica, que teve acesso aos negativos, escaneou eles, num processo semelhante, e escaneou também as missões Mercury e Gemini, né? Também sem qualquer tipo de edição. Então, tem muitas fotos que estão ali em formato bruto, digamos, né? Sem qualquer manipulação, alteração ou ajustes, né? Jackson, passam 5 décadas desde a aterragem da Apollo 11 e ainda hoje se debate se realmente fomos à Lua ou não. Obviamente que não é questão que eu possa perguntar ao Jackson, até porque uma das melhores explicações que eu li até o momento foi feita pelo Jackson, onde debate ponto por ponto todos os argumentos dos céticos que defendem que nunca chegámos a ir à Lua e que foi tudo uma gigantesca fraude, possivelmente até da autoria de Stanley Kubrick. Vamos falar sobre alguns desses pontos que o Jackson enumera quando refuta estas teorias. Uma delas, e é a mais conhecida de todas, é o tremular da bandeira dos Estados Unidos. Supostamente não deveria haver esse tremular. Existe uma explicação em que a bandeira teria já ela própria uma estrutura de arame. Qual é a resposta do Jackson para esta questão do tremular da bandeira, que é logo das primeiras que é levantada por quem duvida que tenhamos alguma vez pisado a Lua? Certo. A bandeira, ela não tremula. Ela fica parada o tempo todo. Ela só vai balançar, fazer aquele movimento, quando o astronauta estiver manipulando a bandeira. A partir do momento que o astronauta soltou a bandeira, ela fica parada. Mas por que tem essa impressão de que está tremulando? Porque tem a haste da bandeira, em cima dela tem o arame, que mantém ela esticada. E o material da bandeira é meio ondulado, até porque ela estava dobrada, né? Foi desdobrada, e daí ela ficou com aquelas ranhuras, né, fazendo como se tivesse ondulado. Mas se a gente observa os vídeos, ela está paradinha, ela não vai se mexer. E olhando as fotos também, foto de um momento e de outro, você vê que está exatamente na mesma posição. Então ela não faz nenhum movimento, ela fica lá sempre paradinha. Eu confesso que da minha parte eu nunca percebi qual foi a dúvida das pessoas que levantam essa. Eu nunca, para mim não faz sentido nenhum quer dizer, que qualquer observador percebe aquilo que está a passar. O astronauta coloca, põe, aquilo abana e para. E de facto nota-se bem que aquilo tem. Nunca percebi qual foi a ideia é ruído, no fundo. Aquilo que as pessoas levantam é coisinha da internet, é ruído. Muito bem. Passamos então para um Existe outro o arame, né? O arame aparece nas fotos. Quando a gente vê uma foto com uma boa qualidade, a gente vê o arame em cima, segurando a bandeira para que ela não caia, né? Passamos para uma outra teoria, que é o escuro do céu, quando supostamente deveriam existir estrelas como imagem de fundo. E gostava que nos falasse também sobre este segundo ponto. Bom, acho que a maioria das pessoas, assim, por ingenuidade, quando vê a foto das fotos lunares, ela vê aquele céu escuro e ela pensa que é noite, né? Daí deveria aparecer estrelas. Mas se a gente observa as fotos realmente, a gente vai ver que o astronauta está num local onde está banhado com luz solar, tem sol presente, então não é noite, é dia, né? Por que o céu é escuro? Aqui na Terra, por exemplo, entra a luz solar, ilumina a atmosfera, né? É a atmosfera que dá esse tom azul nas fotos, quando a gente faz fotos durante o dia aqui na Terra. Na Lua não tem atmosfera, então não vai ter esse tom azul, mesmo com a presença do Sol, não vai ter, vai ser sempre escuro, né? Então, o primeiro ponto é esse, tem a presença do Sol ofuscando as estrelas. O segundo ponto é que a Lua reflete muita luz, né? A gente
pode ver isso aqui, por exemplo, numa noite de lua cheia, sem iluminação. Se você estiver num ambiente rural, sem luz artificial, você consegue andar numa boa com a luz da lua, né? Porque é muita luz que ela reflete. Então, os astronautas, estando na superfície da lua, além de ter o sol vindo de cima, tem a luz refletida. E isso vai ofuscar as estrelas também. E devido a essa quantidade de luz que tinha vindo do Sol e da superfície, as câmeras tinham ajustes para impedir que a luz danificasse os filmes dentro, né? Então, um filtro de luz já diminuiria também a chance de observar qualquer estrela, né? E a própria configuração do equipamento. Para a gente fotografar, registrar uma estrela, a gente tem que ter uma foto focada no infinito, né, com um campo mais estreito, para a gente pegar o detalhe da estrela. Né? As fotos lunares não, são campo aberto, então não tem, o ajuste da câmera também não permite o registro das estrelas, né? Então são vários motivos que impedem que a estrela seja fotografada, né, nessas fotos lunares. E quanto à irregularidade das sombras, que é também um outro aspecto tantas vezes levantado pela comunidade. Sim, acontece bastante. Mas essa questão das sombras tem duas causas básicas. Algumas fotos que as pessoas apresentam para dizer que é uma irregularidade é uma foto feita, é uma foto panorâmica, né? Mostrando em várias direções, então vai ter variação de sombra. E quando não é uma foto panorâmica, ou mesmo nas panorâmicas também a gente observa, é que quando há irregularidade no terreno, ele é bastante irregular, com reentrâncias, subidas, descidas, a sombra também vai ter distorção por causa dessa sombra, né? Eu tenho no meu site algumas imagens, inclusive, que mostram isso. Uma estaca, digamos, em cima, um declive, ela vai fazer um ângulo. Se ela estiver no ângulo reto, numa região plana, ela vai fazer outro ângulo. Então, quando há uma região plana que depois vai caindo, ocorrem essas distorções, né? Então, é puramente variação de terreno e o método em que foi feita a fotografia. Muito bem. Francisco, relativamente a este tópico, mais alguma questão? Não, o Jackson com certeza conhece algum do trabalho do Richard Hoagland, ou não? Sim, conheço. Quer comentar alguma das... porque o Richard Hoagland, no fundo, identifica também, através de fotografias da NASA, aquilo que ele considera ser algumas estruturas, tanto na Lua como em Marte, e no fundo também vai buscar algumas dessas imagens da Viking, etc. E, portanto, quer nos comentar, ou, enfim, pode não querer. Bom, o trabalho do Hoagland eu gosto bastante, embora muita gente não aceite muito o trabalho dele, mas eu considero um trabalho muito legal, principalmente na questão das estruturas marcianas, né? Na questão das estruturas lunares, eu não encontrei nada assim que seja realmente assim extraordinário, assim, digamos assim, né? Aliás, a maioria das coisas que eu vi, assim, em termos de supostas bases ou construções na Lua, a maioria foi objetos naturais, depois, quando eu fui analisar em fotos de altíssima resolução. Mas também encontrei coisas que, assim, chamam a atenção, né? Coisas que realmente não têm explicação. Nessa investigação que eu fiz, começando em 2005, terminando agora em 2018, eu fiz análise em fotos de sondas também. E tem a sonda Lunar Orbiter, que foi enviada antes das missões Apollo, né? Ela tinha a missão de mapear os locais de pouso do programa Apollo. Então, ela fez várias fotos em faixas, e algumas dessas fotos são bem curiosas, porque uma mesma região foi fotografada várias vezes, né? E aí, você olha, em uma foto, tem uma estrutura, como se fosse uma construção. Eu costumo apelidar aquela construção de observatório, porque ela é meio quadrada, em cima tem tipo uma cúpula e uma espécie de antena do outro lado. Então ela aparece numa fotografia e depois essa mesma cratera foi fotografada depois numa missão posterior e esse objeto não está mais dentro da cratera, ele sumiu. Então, o grande mistério, o que era esse objeto, né?
que estava numa fotografia e depois desapareceu. E outros objetos também, foi em 3 ou 4 fotografias em que havia alguma coisa na cratera e depois esse algo sumiu, né? Agora, em questão de cidades e bases, eu sou bastante cético quanto a isso, porque em nenhuma das fotografias eu encontrei qualquer objeto que pudesse ser uma base, apenas aparelhos, como esse que eu vi, né, que está em fotografia, depois eu posso mostrar a foto para vocês, apenas esse tipo de objeto, esse tipo de elemento, mas bases, construções, eu nunca encontrei. Eu, Aquilo que o, particularmente, aquilo que o Hoagland refere em alguma análise de imagens é quase como se fosse um entrelaçado, não é? Como se fossem umas fibras e, portanto, nas fotografias nota-se ali que há como se tivesse sido quase apagado ou os resquícios de uma interligação de fibras, não é? Que têm sim, estrutura e, no fundo, têm dimensão. Pelas fotografias se percebe que é uma dimensão considerável, portanto não é como se fosse uma base tipo ficção científica com sim. muito ao estilo humano, É mas aqueles algo obeliscos, mais né, coisa indefinido. assim. Não percebi. É como se fosse um obelisco, um negócio comprido, grande, né, que eles falam que é. Já, Não é já vi só. imagens desse obelisco, sim. Há É, o chamado eu obelisco particularmente, na Lua de Phobos, na Lua Phobos de Marte, não é esse. Há um outro. Deixa eu ver se eu vou buscar ali o livro e já mostro. Depois faço aqui um cortezinho. Estamos na. Sim, por acaso existe um livro, não sei se é esse que o Francisco tem, que é um livro com fotografias também de alta resolução da Lua. Oi. eu vou, eu posso compartilhar a tela já para Deixe-me mostrar? só fazer Só um momento. este, o livro do Ah, Richard sim. Hoagland, e aqui nas fotografias. Esta fotografia aqui, ele diz que no meio encontrei esta cara. E, portanto, algures, onde é que ela está? Exatamente. Aqui precisamente, Percebi. ampliado dá isto. E as outras, ele vai encontrar. Opa, a satisfazer o livro como isto, assim. Essa, E, portanto, que este ah, entrelaçado, ok? aham. Portanto, que ele identifica como tendo uma estrutura considerável, portanto, um tamanho considerável. Ele, portanto, aqui, o livro está-se a desfazer. E, portanto, ele considera que as fotografias, de alguma forma, foram ligeiramente adulteradas e escurecidas para não se encontrarem pronto, existe também isto, ele chama-lhe o castelo. O castelo. Uhum. Essa eu conheço bem. Portanto, sim, Sim. existe um obelisco, sim, que ele considera a torre. Aqui. Ah, lá em Mare Orientale, né? Essa foto. E isto, publicado em 1967. Pois, aqui volta ao mesmo. Portanto, há aqui uma série de Sim. estruturas meias apagadas. Portanto, estas. Pois, e este também. Aham.
Basicamente, não sei se eram estas as fotografias que também tem, que tive a analisar. Essas fotografias, sim, algumas sim. Hum. Aquela de Orientale da Zona de 3, por exemplo, eu considero legítima, né? Coloquei no trabalho. E tem algumas fotos que elas é como se fosse uma falha de transmissão. São poucas, né? Ok, considerado ruído. Uma falha ali, né, que ficou. Tem outras fotos que o pessoal cita na missão da Clementine, inclusive, que a gente vê uma espécie de triângulo, em que eles dizem que é um obelisco gigantesco, de 30 quilômetros de altitude. Particularmente, eu não acredito nesses da Clementine, que falam que é um obelisco, porque a Clementine, ela fez fotos em faixas, e ela sempre mudava o ângulo, né? Então, justamente na junção das faixas, ela produz aquela distorção, né? Ainda mais quando existe variação de altitude, onde a foto é registrada, né? É um fenômeno que ocorre, inclusive na Terra, quando ocorre um mapeamento Certo. né? Inclusive no Google a gente vê muito disso. Duas fotos sobrepostas formam uma espécie de triângulo, né? Mas, enfim, essas fotos dessas estruturas são bastante interessantes, né? E agora, base mesmo, o pessoal me critica muito por não acreditar em base na Lua, né? Eu não acredito em base na superfície, né? Eu acredito que se existe uma inteligência atuando na Lua, a base eles colocariam no lado oculto e subterrâneo, para que fique longe dos olhos humanos, né, e protegido de radiação, meteoro e tudo mais, né? Então, uma base subterrânea ali, eles ficariam bem seguros e com fácil acesso aqui para o nosso planeta. Ok. Jackson, há teorias que defendem que nós não voltamos à Lua porque fomos aconselhados a não lá voltar. Há quem defenda, por outro lado, que seria um mero desperdício de recursos, uma vez que não existe nada na Lua digno da nossa atenção. Em qual destas teorias o Jackson se revê? Bom, eu acredito que seja a questão financeira mesmo, porque até 1965 a União Soviética estava vencendo a Guerra Fria. Os americanos estavam tentando chegar no mesmo patamar dos soviéticos na época, né? Então, eles injetaram muito dinheiro no programa espacial. Só o programa Apollo tinha 170 bilhões de dólares em valores da época, só para o programa Apollo. Daí eles tinham dinheiro adicional para folha de pagamento, infraestrutura e todos os demais programas, né? Então, era muito dinheiro que a NASA recebia naquela época. Então, a missão era pousar um ser humano na Lua e trazê-lo de volta. Então, a partir do momento que eles conseguiram isso, o Congresso americano começou a pressionar para que começasse a ocorrer cortes no orçamento, diminuindo o valor disponível para o programa espacial. E assim foi. Ocorreu a missão 12, eles cortaram, ocorreu a missão 13, daí ocorreu aquele acidente, eles cortaram ainda mais o orçamento, até que se tornou inviável o envio de tripulações para a Lua, né, a continuidade de missões tripuladas, né. Então, a questão é puramente orçamentária, né. E hoje a NASA ela tem apenas 20 bilhões para tudo que ela precisa, né? Então, folha de pagamento, projetos, infraestrutura, estudos diversos, apenas 30 bilhões. Então, é inviável para ela mandar a tripulação para lá, né? Existe uma teoria, já com alguns anos na internet, curiosamente aqui em Portugal não ouço falar muito dela, mas em outros fóruns americanos, por exemplo, existe a teoria da Apollo 20. A Apollo 20 seria supostamente uma missão ultra secreta que consiste no envio de astronautas à Lua para recolher vestígios de um artefacto, supostamente uma nave extraterrestre que estaria lá caída, no qual se teria resgatado um ser humanoide de aparência feminina, a que deram o nome de Mona Lisa.
pessoalmente não acredito nesta teoria e, aliás, já vi esta teoria ser refutada no próprio YouTube também, mas gostava de saber a sua opinião e se tem conhecimento desta teoria da Apollo 20. Tem. E é uma história, assim, bem fajuta, né, como a gente chama aqui. Essa história, ela surgiu num dia 1º de abril. 1º de abril, aqui no Brasil, em vários países, é o dia da mentira, né, nos Estados Unidos, inclusive. Então, geralmente as pessoas fazem muitas coisas para pregar a peça nos outros, né, e essa história da Apollo 20 surgiu num dia 1º de abril, também considerado lá nos Estados Unidos. E aí, o autor, ele jogou isso em vários vídeos, aquilo viralizou, e aí ele se apresentou como o autor daquele material, né? E acho que é William Rutledge o nome do autor do vídeo. E aí ele fala que ele foi o astronauta da missão. Então ele começou a colocar ele na história, numa história assim, megalomaníaca, quando ele se promove, colocou a namorada dele na história também, e aí contou que ele foi como comandante da missão para pousar no lado oculto da Lua para resgatar essa nave. Só que aí ele comete alguns erros na descrição dele, né? Ele fala que ele pousou na Lua e transmitia para a NASA em tempo real. Só que não tem como fazer uma transmissão do lado oculto da Lua naquela época, né? Porque precisaria ter uma rede de satélites orbitando, né? A Apollo 20 transmitiria da superfície o satélite e depois para a Terra. Só que não tinha satélites orbitando a Lua naquela época e permitissem esse tipo de comunicação, né? A comunicação seria impossível de ocorrer. E aí você observa as filmagens, você vê, por exemplo, a Mona Lisa, né? Eles resgatam a Mona Lisa, levam lá para 20, eles não mostram esse resgate, né, obviamente, eles só mostram a Mona Lisa deitada lá dentro do módulo, de frente para o painel de instrumentos, né, da Apollo. Isso seria um erro absurdo, porque o painel de instrumentos ele tinha que ficar livre para que o astronauta pudesse ativar a partida para a Lua a qualquer instante. Esse era um dos manuais mais importantes das missões Apollo. A Apollo descia, tinha que fazer a checagem, se desse alguma coisa errada, tinha que decolar. Essa era uma das regras da missão. Então, a todo instante, eles tinham que ter o acesso ao painel. E a Mona Lisa estava deitada bem em frente ao painel, não tinha como, né? Para quem não conhece o vídeo, não querendo interromper o raciocínio, é um vídeo com alguns minutos, quase que se assemelha ao célebre vídeo da autópsia de Roswell, se bem que neste caso não há propriamente uma autópsia, mas é trabalhado o rosto da suposta Mona Lisa, e o vídeo chega a ter cerca de 10 minutos, creio eu. Isso, mais ou menos isso. Eles não manipulam o corpo da alienígena, né? Eles falam que fizeram uma autópsia da alienígena dentro do módulo lunar, o que seria impossível, pelo que a gente vê ali, né? Tanto em questão de espaço, que era espaço para 2 astronautas, muito apertado, e não teria como colocar o corpo dela deitado ali para fazer a tal da autópsia. E eles não manipularam, se não vê a filmagem da manipulação. Numa parte do vídeo tem os negócios no rosto. É isso que removem, exatamente. E na cena seguinte já tirou, não mostram ela tirando, não mostram ela manipulando, ela fica, é como se aquilo fosse muito sensível, eles não queriam estragar o boneco ali, né? E eles não tinham proteção nenhuma. O cara, os vídeos, ele fala que ele pegou... Astronautas já agora com curso também de medicina, não é? Medicina legal. Medicina legal. Aí ele fala que ele pegou o equipamento de monitoração biológica que eles usavam, aqueles sensores, ele colocou aquilo na alienígena, ele tirou dele e colocou na alienígena. Não tinha como fazer uma coisa dessa, porque é tudo embutido por baixo da roupa, ele tinha que tirar toda a roupa para fazer isso, né? E aquele espaço era pequeno, ele não conseguiria fazer dentro do módulo lunar isso, né? E mexer com a mão, isso contraria toda a lógica. Quando a gente tem um corpo ali que pode ter qualquer coisa que a gente não conhece, vai ter um traje. Sim, exatamente. Não, ele estava com a mão ali mexendo. Por acaso seria curioso se tivéssemos aqui uma imagem da Mona Lisa para poder partilhar com quem nos segue. Não sei se eu posso tentar depois pôr durante a edição, tento pôr isso. Isso, seria legal.
Bom, mas o Jackson, apesar de tudo, apesar daquilo que nós já, entretanto, falamos, do diálogo que foi sendo estabelecido, teria eventualmente algumas imagens que quereria mostrar em função daquilo que já foi dito, ou para acompanhar, ou ainda vai mostrar coisas posteriores. Bom, posso mostrar, na hora que vocês quiserem. Muito bem, vamos então conhecer algumas das imagens que se podem encontrar no livro UFOs no Espaço, do Jackson Camargo. Nós depois colocaremos também o link para a aquisição do livro a quem estiver interessado. E pedi então ao Jackson que compartilhasse connosco algumas das imagens que podemos encontrar nesse livro. Certo. Aqui a gente tem a imagem do meu site, que é o fenomeno.com.br. Na seção de arquivos, depois quem quiser acessar em casa, vai ter todas as fotos ali para conferir no próprio computador. Eu separei por missões, né? Por exemplo, acessando aqui a Gemini 5, a Gemini 5, eu encontrei documentos da NASA onde tem transcrição de comunicações. Então, esses trechos que eu coloquei traduzidos aqui são trechos dos próprios documentos da NASA que eu encontrei e pude comparar com as fotografias, né? Então, aqui nós temos algumas imagens que os astronautas dessa missão fizeram na ocasião, né? Então, um objeto com forma nítida, inclusive com luzes, alguns são luminosos, outros têm formato específico, né? Aqui é uma foto em sequência, um objeto... E convém já agora também dizer que o astronauta Gordon Cooper sempre foi um dos astronautas mais ativos em termos do disclosure, ou ele acreditava e dizia, inclusive, que tinha presenciado várias situações com OVNIs e, inclusive, uma das situações com um ser mesmo. Isso. Inclusive, existem trechos, né, na internet de imagens do que o Gordon Cooper filmou no espaço. Eu tenho aqui, inclusive, vamos dar uma olhadinha no que ele registrou. Esses aqui são do programa Mercury. Aqui. Essas aqui são as duas... essa é a primeira foto, né, do programa Mercury, a primeira vez que um UFO foi fotografado numa missão espacial. Foi durante o lançamento, dois objetos luminosos acompanhando o lançamento. Essa outra aqui eu acho bastante interessante, porque alguém escreveu no negativo para identificar qual era o número da foto, né? No caso, a foto número 14 da missão 3. Aqui ele ficou invertido. Então, a pessoa que fez esse registro, ela marcou a presença de um objeto ali, a caneta mesmo, indicando que havia um objeto luminoso acompanhando o lançamento, né, da missão. Aqui uma foto com um objeto com brilho esverdeado, na Mercury 4. São várias fotos que ele obteve, inclusive. Aqui temos um objeto com formato físico mesmo, né, com fuselagem e tudo. E o interessante quando é uma foto assim é que a gente pode fazer um estudo de posição de luz e sombra. Tem uma foto da Apollo 17 que é bem interessante porque a gente vê detalhes da estrutura do objeto em cima da superfície da Lua. Você vê que a sombra do objeto bate exatamente com a sombra do ambiente. Então você vê que é um objeto que estava presente no local, né, na hora da foto. Essa foto aqui é bastante interessante também. É um objeto azulado com 4 ou 5 estruturas na sua fuselagem, na parte externa. Muito interessante essa foto. E agora aqui é a sequência de fotos que o Gordon Cooper obteve na missão dele, né, quando ele foi ao espaço. Né, o objeto, inclusive a trajetória dos objetos ficou registrado na fotografia. Tem uma foto
que é bem interessante. Deixa eu encontrar ela aqui. A Gemini 9 é uma missão legal. Gemini 12. Apolo 10, Apolo 11 e Apolo 12. Vamos ver essas fotos. Bom, a Gemini 9, ela foi ao espaço em 1966. E ela obteve várias fotografias. Inclusive desse objeto luminoso que a gente observa, que acompanhou as várias manobras da missão. Essa foto aqui é bastante interessante, porque no site Tutemun, inclusive tem um endereço aqui, para quem quiser ver, depois eu passo, a gente pode deixar ali Sim. na descrição do vídeo. No site Tutemun fala que essa foto é uma fotografia, um registro da Lua, feito pelos astronautas. Só que o que a gente tem aqui é um objeto meio discoide, brilhante, com cor azul. Ele não tem a aparência da Lua. A Lua, quando a gente fotografa, e as fotos da Lua no espaço são assim, é um objeto redondo, opaco e sem muito brilho, né? Ali não. Ali a gente vê que é um objeto luminoso e não é da cor da Lua, né? Ele é azulado. Você percebe que é um objeto que está perto da cápsula, né? Quando fizeram a fotografia. Essa foto é interessante também. É um objeto luminoso que depois fez um movimento, se deslocando no espaço em alta velocidade. E a foto registrou o movimento. E o detalhe é que se fosse um movimento da câmera, a gente veria o movimento aqui também, né? A gente veria isso aqui meio borrado, meio desfocado. E não, ele está bem focado e apenas o objeto, né, fez a trajetória dele. Outro objeto, e ali os dois astronautas. Aqui é da Gemini 12. Gemini 12 tem umas fotos interessantes também. Esse objeto luminoso, avermelhado, mais objeto avermelhado, mais um. Agora, essa sequência aqui é legal, são 12 fotografias. A gente tem inicialmente 3 luzes, e depois elas vão se intensificando. Vai aumentando o número de luzes. Aqui são 2, depois elas aumentam. Surgem luzes esverdeadas. Até que você tem várias luzes. Isso que a gente vê aqui, ao fundo, é a Lua. Então, lembra da fotografia que eu falei que era bem diferente? É bastante Isso aqui curiosa é esta última foto. Essa? Muito curiosa. E a Lua, ao fundo. A gente tem uma noção de tamanho, né? Ela é bem diferente do que a NASA alegou, né? Aqui é a da Apolo 10. A Apolo 10 é uma das missões mais interessantes que eu encontrei. Porque é aquela missão que teve uma música estranha quando eles estavam no lado oculto da música, da Lua, e tocou no fone deles, vocês estão sabendo, né? Ouviram as notícias, né? Que saíram há um ano e meio atrás. Então, eles ouviam essa música no fone de ouvido. O astronauta lá, um dos astronautas, o Eugene Cernan, ele falou que isso era uma música do espaço sideral. E aí ele ficou todo impressionado com a música e tudo, e não sabia o que era isso, né? E aí eles resolveram não falar sobre o assunto, e a NASA também não divulgou. Foi divulgar agora, em 2018, se não me engano. E aí entrevistaram o Eugene Cernan para que ele falasse sobre essa música que eles ouviram na ocasião. Aí ele falou, essa música não me impressionou muito na época. Mas aí a gente vê nas comunicações, na transcrição e no áudio, que ele era o mais impressionado, né? Foi ele que falou que era uma música do espaço sideral. E, além dessa música, desses sons que eles ouviram no lado oculto, eles foram acompanhados por um objeto luminoso de cor dourada, que se aproximou bastante da nave deles.
Então, a nave voou, né, próximo à Lua, tinha horas que a nave estava à frente, tinha horas que estava atrás, acima, abaixo, mais afastada, às vezes mais à frente, e os astronautas comentando aquilo e tentando descobrir o que era. Eles usavam o telescópio que tinha a bordo para aproximar e tentar identificar o objeto, então eles viam estruturas como se fossem hastes ao redor desse objeto, e teve um momento em que esse objeto se aproximou muito da Apollo 10, e a Apollo 10, os instrumentos começaram a falhar, né? Então, bem mais ou menos como acontece quando ocorrem casos ufológicos aqui no nosso planeta, onde o objeto desliga ou interfere nos equipamentos eletrônicos, né? Aconteceu isso com o pessoal da Apollo 10. E eles fizeram fotos desse objeto, inclusive. E, portanto, todas essas conversas que estamos a ver na tela estão disponíveis para quem quiser escutar pelo YouTube, por exemplo? Não. A maioria não está disponível. Elas estão apenas nesses documentos da NASA. Portanto, não existe um áudio, é apenas Não, ainda não. texto. Muito bem. Eu acredito que isso ainda vai ser liberado, né? Porque eles liberaram da Apollo 11, da Apollo 13 e da Apollo 17. Então, eu acho que é questão de tempo até todos esses áudios saírem também, né? Disponível para todo mundo, né? Inclusive no site, aqui no Fenômeno, depois, quem acessar vai encontrar, ao final de cada artigo, tem o endereço, onde podem encontrar os documentos. Portanto, todas as fontes estão devidamente identificadas. Muito bem. Sim, eu cito sempre todas as fontes. Então, qualquer pessoa consegue recuperar esse material, assim, a hora que quiser. Aqui são as fotos da Apollo 10. Um objeto, né, acompanhando eles e tudo. Um objeto claramente em forma de disco sobre a superfície da Lua. Esse aqui é o objeto que acompanhou eles por um longo tempo enquanto estavam na órbita e que se aproximou da cápsula e causou interferências. Outro objeto. Aqui são vários em diferentes pontos. Aqui é uma página do documento, aquelas transcrições que a gente viu há pouco. Então, é possível a gente saber, por exemplo, quando uma fotografia se relaciona com uma transcrição. Aqui na transcrição, por exemplo, eu tenho, quinto dia, 13 horas, 44 minutos e 54 segundos. Foi o momento em que alguém falou essa frase, né? LMP é o piloto do módulo lunar, aqui o CDR é o comandante, o CMP é o piloto do módulo de comando. Então, eu tenho como saber qual foi a pessoa que disse. E acessando o site Tutemoon ou os documentos da NASA sobre análise fotográfica, eu tenho o horário em que as fotos foram feitas, né? Então, eu posso cruzar a informação, saber de determinada foto o que estavam falando naquela hora, como é que eles descreveram, como é que aconteceu todo o incidente. Então, aqui são as páginas do documento, aqui os 3 astronautas dessa missão, e mais abaixo, aí eu tenho os links com os documentos e as fotografias. Tudo disponível para as pessoas ali fazer o estudo que quiser daí. Aqui é a foto da Apollo 12. Os astronautas da Apollo 12 fizeram várias fotografias, e uma das mais interessantes é essa aqui, de um objeto aparentemente triangular, ou seja, 3 luzes, né, formando um triângulo, que foi feita também pelos astronautas da Apollo 12. Deixa eu ver se eu abro aqui da Apollo 11 também. Essa foto é bastante interessante, está em todos os acervos também, é uma foto já conhecida, né, do meio ufológico. Aqui, essa é a fotografia da Apollo 11, objeto triangular, 3 luzes, e essa é a da Apollo 12. Então, luzes triangulares sobre a superfície da Lua.
Eu tenho também, deixa eu mostrar aquela foto da Apollo 17 que eu acho fantástica. Aqui também tem comunicações e tudo. Essa fotografia. Então, percebe-se que é um objeto metálico refletindo luz. Vê que a iluminação ela vem da esquerda para a direita. Sim, é possível determinar a posição do Sol através dessa foto, sim, Isso, nitidamente. isso. As fotos, né, que eles fizeram da superfície em que o objeto aparece. Então, é bastante interessante essa missão também. São em torno de 260 fotografias. Dos relatos das conversas entre pilotos e estação de controlo, existem alguns disponíveis. Eu já escutei um ou outro na internet, embora não tenha a confirmação da veracidade deles. E corrija-me se estiver enganado, existia um canal direto entre um canal entre os pilotos e os centros de controlo e um outro que seria o canal médico, que seria privado e, portanto, quem acompanhou a transmissão e a aterrissagem lunar não tinha acesso à conversa desse canal privado. E a transmissão não era em tempo real. Portanto, segundo estou em erro, segundo creio, era direcionada, penso que para a Austrália e depois da Austrália para os Estados Unidos, e havia ali alguns segundos de diferença que permitiriam manipular a conversa em caso de necessidade. Numa dessas conversas existe um relato que ainda tem um objeto sob observação, ainda tem a nave extraterrestre sob observação, supostamente de Neil Armstrong. Confirma-me a autenticidade deste relato? Foi manipulado? Como é que se processava toda esta cadeia de comunicação? Bom, as comunicações eram em tempo real, né? Havia uns poucos segundos de diferença, mas não era assim, não era um objeto assim de tanta preocupação da NASA, né? Primeiro porque poucas pessoas iriam ouvir de fato as comunicações. E segundo que a opinião pública só saberia, ouviria as comunicações quando a NASA compartilhasse, né? E na maioria do tempo ela não era compartilhada. Ela foi compartilhada naquele momento do pouso e tudo. Inclusive, aquela gravação que falam que o astronauta estava descendo na superfície, daí ele viu as naves que estavam na borda da cratera e falou que eram bebês grandes. Essa gravação, na verdade, ela é um pouco fraudulenta, porque ela usa trechos reais de gravação junto com uma dublagem de uma outra pessoa, que se passou por Neil Armstrong na hora. A gente vê isso, esses trechos, nos próprios documentos da Apollo 11. A gente consegue encontrar esses trechos em diferentes posições, envolvendo diferentes contextos, né? Então, eles pegaram... Portanto, é feita uma colagem, uma cortagem e uma colagem desses trechos para dar a ideia que estava ali algo, Isso. correto? Uhum, isso. Na verdade, os astronautas não falaram sobre avistamentos ufológicos, assim, né? Eles tiveram avistamentos, na maioria das vezes o pessoal da Apollo 11 não falou abertamente, né? Mas fez os registros. Aquelas fotos do objeto triangular, por exemplo, o Neil Armstrong simplesmente fotografou, né? Mas não falou, não comentou nada. Agora, tem uma entrevista do Buzz Aldrin, que ele concedeu alguns anos atrás, falando que, em determinado momento, os astronautas viram um objeto e começaram a discutir entre eles se eles iriam relatar ou não ao centro de controle, né? Inclusive, eu achei esse trecho. Aqui no site eu coloquei o depoimento do Buzz Aldrin, e eu achei esse trecho nos documentos, em que os astronautas comentam entre eles sobre esse objeto e questionam ao centro de controle
se eles estavam captando esse objeto seguindo a nave, né? É justamente essa página que eu coloquei lá no site. O Centro de Controle informou que um pedaço do módulo do Saturno V estava a cerca de 12 mil quilômetros de distância da Apollo. Eles estavam vendo uma coisa, perguntaram a distância do objeto, né, para a NASA, e a NASA falou que esse objeto estava a 12 mil quilômetros de distância. Ou seja, o que os astronautas viram não era parte do módulo, né, e sim um objeto que estava acompanhando eles muito mais próximo. Né, porque 12 mil quilômetros, gente, o objeto que a NASA falou que estava rastreando era do tamanho de um carro. 12 mil quilômetros é mais ou menos a distância que nos separa. O Brasil, aqui de Curitiba, até Lisboa, digamos, mais ou menos 12 mil quilômetros. Como que eu iria conseguir, por exemplo, visualizar um carro a essa distância? Não tem, ele fica muito, muito, muito pequeno, né? A distância é muito grande, não teria como ver um objeto desse tamanho a essa distância. Então, o que os astronautas viram, um objeto que estava muito mais perto e acompanhando ele a curta distância, digamos. Muito bem. Relativamente a um hacker, creio que o nome é McKinnon, que supostamente terá entrado nos ficheiros da NASA, nos servidores da NASA, e terá também ele feito chegar fotografias manipuladas pela própria NASA, bem como uma cadeia hierárquica de comando que pressupõe a existência de um tipo de frota interestelar, quem sabe até com seres humanos e extraterrestres. Eu já há bastante tempo que ouço falar desta suposta frota interestelar. Gostava de saber a sua opinião sobre estes ficheiros que o McKinnon supostamente deu a conhecer e a sua opinião sobre a veracidade ou não dos mesmos. Olha, não acredito muito nesse material. E, para ser bem sincero, eu não me aprofundei muito para tirar minhas dúvidas nesse conteúdo ainda. E é um material, inclusive, que está para análise agora, porque eu estou reestruturando toda essa seção de documentos oficiais que eu tenho no site, e incluindo os documentos que eu não coloquei ali à disposição ainda, e pretendo fazer uma análise sobre esses vários documentos aí, começando aí já nos próximos meses, e aí sim eu teria, assim... Será tema, então, para uma próxima conversa. Só para situar, eventualmente, alguns dos ouvintes que não saibam do que se trata, Gary McKinnon, um jovem com o síndrome de Asperger que, com conhecimentos de informática, conseguiu aceder, conseguiu hackear, portanto, aceder de forma ilegal aos arquivos alguns arquivos da NASA. E não sei se realmente captou ou não fotografias, mas pelo menos captou alguma informação e comunicação, ou registros de comunicações que faziam referência lá está, a Starfleet, sim, e a determinadas patentes que supostamente não fariam parte de nenhum esquadrão, nenhuma frota presente cá no planeta Terra. E, portanto, daí, uma vez posta a colocar essa informação, houve gente que realmente fez o 1 mais 1 igual a 2, 3, e começou-se a colocar em hipótese que poderia ser realmente uma frota espacial, digamos assim. O certo é que o Gary McKinnon foi acusado, pelo menos de aceder indevidamente aos ficheiros da NASA, foi preso, houve um pedido de extradição para os Estados Unidos, que felizmente não foi aceite, mas ele tem dado uma série de entrevistas, inclusive também até com a mãe. Uma das primeiras entrevistas foi com o projeto Camelot, do Bill Ryan e da Kerry Cassidy, que está disponível online,
mas também já com o Richard Dolan também já fez algumas entrevistas. Portanto, isto era apenas para fazer um ponto de situação. Não tem muito a ver com esta entrevista, mas pronto. Jackson, se calhar agora podemos sair da sua tela. O Jackson dedica-se apenas a fazer esta coleta de documentos a nível internacional ou também faz pesquisa de casos presentes no Brasil? Faço também pesquisas de casos, algumas pesquisas de campo, inclusive. Uhum. E sempre que eu faço uma pesquisa, após um tempo eu já publico lá no site, né, os resultados. E tanto em relação a casos assim, de avistamento, quanto casos de ataques e mortes estranhas de animais, né, que aqui ocorre bastante, o chamado chupacabras, né, como a gente chama. E, então são duas coisas assim que eu acompanho bastante, investigo aqui na minha região. Inclusive, aconteceu recentemente um caso bastante interessante de uma senhora que, voltando para casa do seu sítio, vindo para a cidade, eles fizeram uma fotografia. Ela fala que apareceu um objeto muito grande perto da estrada onde eles estavam, né? E isso assustou eles demais e eles aceleraram demais esse carro. E depois chegaram em casa, todos assustados, e não queriam falar sobre o assunto, mas depois acabaram falando para alguns amigos e depois aquilo viralizou na internet aqui na região, chegou ao nosso conhecimento e a gente foi atrás das pessoas envolvidas para obter as informações, né? Só que aí, ao longo da investigação, a gente observou que exatamente no local e na direção que foi feita a fotografia, no mesmo horário havia a posição da lua cheia, né? Então, infelizmente, foi um caso que a gente não conseguiu confirmar como legítimo, era um caso fraudulento, mas se fosse um caso verdadeiro, a gente teria um objeto lançando um raio de luz em direção ao carro, que é o que a foto mostra, né? Então, seria um caso bastante interessante. Mas existem casos bem legais aqui. Por exemplo, aqui em Curitiba, em 19 de dezembro de 1954, muitos anos atrás, pouquinho antes da época de Natal, quando as pessoas vão à rua, às lojas, fazer compras de presentes e tudo, a cidade estava, no centro da cidade, estava cheia de pessoas fazendo compras, e 3 objetos começaram a passar por cima da cidade, chegando até quase no topo dos prédios, né? 3 objetos. E a Força Aérea Brasileira mandou aviões, inclusive, para tentar chegar perto desses objetos, mas os objetos deixavam os aviões muito para trás. Eles eram muito ágeis, aqueles objetos. E chegou um ponto de assustar toda a população da cidade que todas as lojas do centro fecharam, porque eles estavam crentes que o objeto ia pousar e ia ocorrer uma invasão de discos voadores na cidade. As pessoas começaram a se afastar do centro e tudo, autoridades viram. Foi um caso bastante emblemático aqui na minha cidade. Em 54. 1954. Relativamente a casos de chupa-cabras, este é um tópico que nós nunca trouxemos aqui à discussão. Quantos casos é que o Jackson tem de supostos chupa-cabras aí no Brasil e tem algumas fotos desses ataques que possa compartilhar connosco? Olha, aqui na minha região, aqui no meu estado, que é o estado do Paraná, foram 870 animais mortos em questão de 1 ano e meio. Então isso vai dar para um programa inteiro. 870 animais. Isso que chegou ao conhecimento dos ufólogos. Porque ainda hoje, quando a gente fala sobre o tema, sempre aparece alguém falando, eu tinha um sítio e nesse sítio apareceram animais mortos, mas ninguém foi lá ver. Então, foi muito acima desse número, com toda certeza. Mas uma coisa é, os animais aparecem mortos ou aparecem, de facto, esvaídos e com aqueles cortes, etc.? Aqueles cortes cirúrgicos.
Qual é a descrição? Existe uma diferença em relação às chamadas mutilações de gado dos Estados Unidos. No caso, mutilações de gado é retirar algumas partes mucosas, órgãos genitais e tudo. No caso de ataques de chupacabras, ele é muito característico, porque o animal aparece morto com 3 furos no pescoço. Quando é a ave, ela aparece com um furo um pouco maior na região central do peito. Não apresenta um sangue e apresenta um muco esverdeado, que sai do ferimento ou da boca da vítima. E esse muco nunca foi analisado? Nunca. Esse foi um erro de todos os pesquisadores, digamos assim. Mas em quantos casos é que aparece esse muco? Em todos eles? Aqui, É um padrão comum? quando é um caso de chupacabras, é padrão, aparece. Só que esse muco ele aparece em casos no Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Porto Rico, México, em todos esses países apareceram esse muco. Só que eu não soube de nenhum caso em que esse muco foi coletado e analisado. Esse foi um erro geral de todos os pesquisadores envolvidos. Existem casos recentes? Tem casos. Eu, inclusive, no começo do ano, eu concluí um estudo buscando os casos. Então, eu encontrei casos ocorridos até mês de abril de 2020, acho que se não me engano. Bem, se o Francisco e o Jackson concordarem, nós poderíamos dedicar um programa a este tópico. Vejo que há muito para falar sobre o tema. Sim. Em jeito de curiosidade, destes casos recentes que o Jackson acompanhou, tem alguma foto que nos possa mostrar aí disponível? Não tem problema mostrar fotos assim um pouco fortes, assim um pouco impactantes? Nós fazemos o aviso. Vou compartilhar minha tela, então. Sim, já que tocámos no tema, certamente que quem nos acompanha vai querer acompanhar também e ter acesso a essas imagens. E depois, futuramente, faremos uma live sobre este tópico. No site, então, eu concluí um estudo recente reunindo vários casos, né, de todos os tempos. Deixa eu compartilhar aqui. Inclusive, casos de ataques a humanos, a gente encontrou alguns casos aqui. Então, eu concluí uma série de artigos, né, mostrando isso, entrevistas e tudo mais. Deixa eu pegar os casos aqui da minha região para comparar. Então, deixa eu ir direto nas fotos lá para a gente ver. A foto ela está demorando a carregar porque é uma foto em altíssima resolução, né? Eu coloquei ali, inclusive. Então aqui tem dois pesquisadores de chupacabras, o Carlos e o Maurício. Esse aqui é o dono desses gansos. Tem uma outra foto que depois esse senhor está segurando os gansos em pé. Esse pesquisador, que é o Carlos Machado, ele foi até o local do ataque, desse ataque aqui. Ele chegou em torno de umas 3 horas depois de terem morrido. E aí ele tinha junto com ele, acompanhando eles, um veterinário, e o veterinário recomendou, vamos levar essas aves para fazer autópsia. Né? Isso aqui aconteceu numa cidade no interior do estado, dá umas 6 horas de viagem de lá para cá. Né? Só que daí ele foi, colocou os gansos numa caixa de isopor com gelo, para conservar, e poder fazer autópsia. E aí ele ficou na região mais uns 3 dias ainda fazendo a investigação de outros casos. Daí ele voltou para Curitiba, 3 dias depois do animal morto. E aí a veterinária falou, agora nós vamos fazer a autópsia, eu vou abrir a caixa de isopor e vocês vão sentir um cheiro muito, muito forte de podre, porque decorrido esse tempo os animais já estão em decomposição, vai estar com um cheiro muito forte. Mas aí então ela abriu a caixa, não tinha odor de decomposição nenhum, mas estava mole ainda, como se tivesse acabado de morrer. Ele não tinha aquela rigidez cadavérica, né? Que quando o animal morre, ele fica todo rigor duro. mortis. O rigor mortis não tinha. Nenhum animal morto por chupacabras apresenta isso. Também é um padrão comum, então. É um padrão comum. Esse aqui é uma
um, é um terneiro, né, como a gente fala, uma vaca jovem, digamos, teve uma orelha arrancada. Aqui outro animal morto, com os mesmos ferimentos no pescoço. Em alguma das fotos existe um close-up dessas três perfurações Nos que ferimentos existem? tem, tem, a gente vai ver também. Aqui são 14 galinhas que foram mortas durante a noite. Então, repara que elas morreram, ficaram no mesmo local, nessa posição. E não há manchas de sangue, né? Mesmo com ferimento, você não vê sangue nenhum. Aqui uma cadela que sobreviveu, ela lutou contra a criatura, né? Ficou com ferimento na testa. Aqui um ferimento no pescoço, da mesma cadela. Deixa eu abrir aqui pra gente dar um zoom. Ó, não tem qualquer vestígio de sangue, né? Eles costumavam, inclusive, quando tinha uma perfuração assim, colocar um lápis dentro, e às vezes o lápis entrava inteirinho. Era uma perfuração profunda. E, e não se sabe como o animal, o atacante, fazia isso, né? Aqui outro corte, com garras. Sim. Outro terneiro morto. Uma outra ovelha. Aqui são diferentes regiões. Esse aqui é perto, inclusive, aqui de Curitiba. Outro ferimento. Aqui é uma gaiola que eles montaram para capturar essa criatura que estava atacando esses animais. Então, eles fizeram uma gaiola reforçada que iria resistir a qualquer animal de grande porte que caísse nela. Só que seja lá o que for que tenha caído nessa gaiola, que foi capturado, caiu e arrebentou a gaiola e escapou. E nesse processo de se debater ali dentro, ele deixou pelos na gaiola. E esses pelos foram analisados e não foi, não é semelhante a nenhum animal que a gente conheça, que exista aqui na região. Aqui outro ferimento. Repare que são ferimentos semelhantes, né? Ferimentos mais ou menos circulares. Aqui é uma daquelas aves que foram autopsiadas. Então, é feito um buraco na parte central. Repare que as penas da ave, que são uma ave branca, elas não ficam manchadas, né? Você tem um buraco ali e a pena fica limpa. Sim, isso é um aspecto muito curioso. Geralmente eu associo o chupa-cabras a uma variante de um coiote. Sim. Mas esse tipo de ferimento coloca em causa essa teoria, sim. Ó, esses são os pelos que foram encontrados lá nos locais de ataque. Foram analisados na Universidade Federal do Paraná e são bem diferentes de pelos de animais de criação e mesmo predadores da região. Essas aqui são pegadas, modos em gesso de pegadas. Então, a pegada é como se fosse a pegada de um galo grande, mas tem seis vezes o tamanho da pegada de um galo. Dedos triangulares com uma membrana interna entre os dedos. Esse caso aqui é bastante interessante também, porque são 66 ovelhas mortas numa cidade aqui no Da interior. noite para o dia acontece. Da noite para o dia, a E, casa e simplesmente são mortas, não, quer dizer, não são comidas, nada, não é? São mortas e deixadas no local. Isso. Exato. A casa do dono fica aqui do lado. O dono não ouviu nada. Ele dormia. O que me intriga realmente é a ausência total de sangue em redor do ferimento. Pois é. E detalhe, só foram mortas as fêmeas e são 2 pilhas, com 33 ovelhas cada. Elas foram encontradas dessa forma. 33 ali, 33 na outra pilha. Bem, isso pressupõe uma inteligência. Isso.
Isso é seletivo, né? Um animal que escolhe o que vai Mas é matar por matar, apenas. ter um Bem, turquinho. seguramente que isto vai dar tema para outra conversa e convido desde já o Jackson a esta conversa, porque certamente vamos ter pedidos nesse sentido. Portanto, fica já o reto lançado para fazermos uma live sobre Legal, este sem tema. problema. Essa foto aqui, ó, essa foto, dois pescadores na beira de um lago fizeram a foto de um animal que estava mexendo no galho na região. Eles fotografaram isso, um animal com presas, na mesma região onde ocorreram ataques de animais também. Isso é tipo um macaco, não é? Uhum. Sim. Mas na região não tinha macacos. Então não se sabe o que era. Um crânio de um animal também. Outro animal também que não foi identificado, que foi encontrado morto. Enfim, são muita coisa, muita coisa. E tem o caso de ataques a humanos também, né? Que a gente tem as fotos, inclusive. São fotos bem fortes. Vamos guardar isso então para a próxima conversa. Fica para a próxima. Perfeito, começámos por falar da Lua e terminámos a falar dos chupacabras na América do Sul. Existem alguns relatos de chupacabras fora da América do Sul. Tanto Jackson como Francisco, quem é que me pode responder objetivamente a esta questão? Que eu saiba, penso que não. Quer dizer, ou melhor, eu não conheço. Eu já ouvi falar que ocorreram ataques em Portugal e Espanha, mas eu nunca encontrei os dados. Sim, mas uma coisa é ouvir, eu também já ouvi, mas nunca vi nenhum relato fidedigno nesse sentido, com investigadores de campo, não é? A falarem sobre o assunto, com as evidências, etc. Portanto, o diz que disse... Isso. Faltam essas informações. Pesquisando na internet, no YouTube, em jornais, eu encontrei referências a chupacabras na Ucrânia. Mas, depois vendo as fotos, se vê que não era. Não tem Já não existe o tal padrão. Ele foge do padrão. E eu encontrei lendas antigas no continente americano de seres que batem com chupacabras e uma lenda semelhante na região de Madagascar, na África, que tem muita semelhança com chupacabras, mas é tratado como lenda na região, né? Então, atos muito antigos que ocorreram e que não ocorrem mais, né? Muito bem. Muito bem, perfeito. Estamos a chegar ao final. Não sei se, Filipe, tens alguma questão? Não, da minha parte já lancei o convite ao Jackson para uma emissão futura dedicada exclusivamente a este tema e, portanto, resta-me agradecer o tempo que nos disponibilizou e agradecer também ao Francisco a oportunidade de juntos levarmos a cabo mais esta interessante conversa. Sim, Jackson, foi um gosto grande poder voltar a falar consigo e no fundo partilhar também muito do seu conhecimento, da sua investigação. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Filipe, também obrigado pelas ajudas do costume. Vemo-nos numa próxima vez, brevemente. Um abraço a todos e obrigado também pela vossa atenção. Obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço, foi um prazer, um grande prazer. Prazer. Nos vemos futuramente.